Vamos começar as coisas do começo. Olá, Sinners! Meu nome é Alice Sena e a biblioteca está reaberta. Eu sei que mês passado Titi deu uma desaparecida, mas em janeiro eu precisei dar uma trabalhada com algumas coisas, mas o importante é que agora estamos de volta, então vamos começar o ano do começo. Para isso, eu decidi fazer um primeiro vídeo retomando um pouco do que eu falei no vídeo estruturalismo linguístico, porque algumas pessoas se interessaram pelo tema de linguística, e trazer para vocês o que é linguística, de onde vem, por que vem, de onde se origina, o que é virada pragmática, o que mudou, quem é Saussure, quem é Chomsky. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiramente, a gente precisa entender que linguística é o estudo científico da língua e que vai surgir no século XX com o Fernando Saussure. E aí você vai me falar, tia Hélice, mas os homens sempre estudaram a linguagem, Platão estudava a linguagem. Sim, mas a questão é que a língua sempre foi estudada dentro de outros campos do conhecimento. Ou seja, Platão, por exemplo, estudava como nós podemos alcançar a verdade a partir da língua. Se a gente pensar na maiêutica de Sócrates, porque lembrando que Sócrates não deixou escritos, né? Foram seus discípulos que escreveram os textos socráticos. Sócrates trabalhava com a maiêutica, que é a ideia de que a verdade é alcançada a partir do diálogo. Não adianta escrever e deixar algo ali estável. É a partir do diálogo que a gente encontra verdades. E aí, toda essa questão surgia na Grécia, a discussão da linguagem com relação à aquisição da verdade, então é um pressuposto filosófico e não linguístico. E se a gente pensar um pouco na história da filosofia grega, é importante a gente pensar em dois extremos, e eu vou explicar por que isso é relevante para a linguística. Por um lado, a gente tinha Heráclito, que falava que tudo é instável, o mundo é fogo. Você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque o rio nunca é idêntico ao que ele era e ninguém também é idêntico ao que era no passado. Então nada existe em permanência. Em oposição a Heráclito, a gente tinha Parmênides, que falava que o ser é e o não ser não é. Ou seja, as identidades, as existências são estáveis. A gente precisa trabalhar a partir de estabilidades. E por que isso é relevante para a linguística? Porque Saussure, quando ele estabelece o que é linguística no século XX, ele precisa de um objeto de estudo parmenídico, ou seja, a gente está falando de ciência. A gente não pode pensar em um objeto que é mutável, como a língua é. A língua é completamente mutável o tempo inteiro, mas a gente não consegue construir uma ciência em torno disso. Então, o que o Fernando Saussure vai fazer? Ele vai criar um sistema de dicotomias em que nós temos língua versus fala, sintagma versus paradigma. Se você quer entender isso, volta no meu vídeo estruturalismo linguístico. Mas o importante é que ele vai criar a primeira dicotomia como língua versus fala. Ou seja, a língua seria essa entidade imaterial, que é muito próximo do que a gente conhece como gramática hoje em dia, mas não exatamente a mesma coisa. A gente tem essa língua, que é o que nós usamos, e isso é estável, isso é estático, isso é sempre a mesma coisa. E no dia a dia nós temos a fala, que é completamente mutável. O objeto de estudo da linguística seria a língua, porque aqui nós temos um objeto estável, a gente consegue analisar isso cientificamente. E a partir dessa análise ele vai construir o que a gente chama de estruturalismo linguístico. Depois, Noam Chomsky vai criar o que nós chamamos de linguística gerativa. O que isso quer dizer? Ele vai estabelecer a teoria de que nós temos uma faculdade mental, que nós nascemos aptos a adquirir linguagem. Então, nós sabemos desenvolver linguagem geneticamente. E a linguística gerativa vai olhar como a nossa mente orquestra essas sintaxes. A gente vai estar olhando para as frases, para as construções dessas frases. Só que o que acontece é que ali na década de 60, nós passamos por um período que chama virada pragmática. E o que é essa virada pragmática? É quando os linguistas vão começar a olhar para essa língua que o Saussure está estudando e que o Chomsky está estudando e falar, tá, não, bonito que vocês têm objeto estável, esse objeto só não existe. Né? Porque a língua acontece aqui no diálogo, a língua acontece na vida, a língua acontece no uso. E vocês estão estudando uma língua que é falsa. Vocês inventaram um objeto para defender uma análise científica da língua e estão analisando esse objeto como se ele existisse. A gente desenvolve o que é chamado de linguística textual. E o que é a linguística textual? A linguística textual vai começar a olhar para o texto. E a gente não está pensando aqui em texto escrito, pode ser texto falado, pode ser uma aula, pode ser um vídeo no YouTube em que você está estudando linguística, olha a metalinguagem. Mas todo texto
parte de um remetente para um receptor e está se tentando estabelecer ali algum sentido. É o que a gente fala de uma coerência. E o Chomsky defendia que existem frases incoerentes. Por exemplo, ideias verdes incolores dormem furiosamente. Ele vai falar, essa frase por definição é incoerente. A linguística textual vai falar, não, não é. Porque a coerência depende do uso. O sentido é criado em uso. Língua é uso. Então, vários poetas, inclusive Haroldo de Campos, utilizam essa frase exatamente para falar, tipo, olha como eu faço uma coerência com essa frase que para sua sintática é incoerente. Então, a linguística vai para o texto e para essa ideia de que o sentido é construído entre sujeitos. E depois a gente ainda tem um questionamento em cima disso, que é a ideia de que esse texto e esses sujeitos não são sujeitos históricos, que não existe uma ideologia por trás disso, sendo que tudo é ideológico, não existe nada além de ideologia. Se a gente pensar nesse ideologia de gênero, esse sintagma que o povo da direita adora usar, ideologia de gênero é quando você fala homens são isso e mulheres são isso, meninos usam azul, meninas usam rosa, isso é uma ideologia de gênero. Tudo é ideológico. Então nós temos o desenvolvimento da análise do discurso, especialmente com Foucault. Foucault é lindo. E a análise do discurso vai demonstrar exatamente como textos são utilizados a partir de sistemas de poder com determinados intuitos relacionados ao poder. Então, quando a gente pensa na luta pelo gênero neutro na linguagem, e as pessoas falam tipo, ah, mas a língua já desenvolveu para não ter isso. É um jogo de poder, não é um jogo gramatical. É um jogo de incluir pessoas que são socialmente excluídas dentro do ramo da linguagem. Porque não existe nada que não seja abarcado pela linguagem. Então, a análise do discurso vai desenvolver esse outro viés, a ideia de que todos esses textos, todas essas falas, todos esses diálogos existem permeados de ideologia, porque todo sujeito é um sujeito historicamente localizável e é um sujeito político que está produzindo esse texto. Então, esse texto vai ter um viés político-ideológico. A linguística estrutural, como a gente falou no outro vídeo, vai focar muito nessa língua imaterial, sintagma e paradigma, presente e passado, né, que é o que a gente chama de sincronia e diacronia. A linguística gerativa, ou chomskyniana, vai focar nessa ideia de que nós temos um sistema apto a adquirir linguagem, que a gente aprende sintaxe naturalmente, geneticamente. Então, finalmente, com a virada pragmática, nós temos essa nova linguística que vai começar a olhar para o texto e depois problematizar a ideia de que sujeitos estão sendo analisados como se fossem ahistóricos, quando a gente não pode, enquanto linguista, analisar um texto como se ele existisse por si próprio e não afetado por nenhum sistema de ideologia ou de política. Aqui é um resumão da história da linguística até a gente chegar onde a gente está hoje em dia. Eu falei um pouquinho de linguística textual, mas se você quer uma explicação melhor sobre estruturalismo, a gente tem outro vídeo aqui no canal. E agora eu vou voltar a falar de literatura, porque linguística não é minha área não, tá bom? Então um beijo.